Seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Estou hoje fazendo um vídeo com uma abordagem um pouco diferente do que os senhores estão acostumados aqui no canal. O título desse vídeo é Estado laico versus Estado teocrático. Ou seja, hoje eu vou falar um pouco de política, certo? Mas eu não vou entrar propriamente sobre esquerda, direita, república, democracia. Bom, não. De certa maneira eu vou envolver-se um pouco de democracia, tá? Mas assim, eu não quero pregar aqui um proselitismo, ou seja, fazer você que está assistindo esse vídeo pensar como eu, tá? Mas eu quero assim deixar algo claro, que é muito pregado entre os descrentes, aquelas pessoas que não praticam mais nenhuma uma religião, né? Como é o meu caso, por exemplo, eu não tenho nenhuma religião, eu não creio numa divindade que está olhando por mim ou pela humanidade, que está cuidando da gente, enfim. Eu não creio em anjo, eu não creio em demônios, eu não creio em orixás, exus, caboclos, enfim, em gnomos, em duendes, em espíritos, em almas que estão rogando por nós. Eu não creio, mas eu respeito sua crença, certo? Hoje eu vou falar sobre a importância da laicidade, né, do Estado laico dentro do nosso país, que inclusive foi algo conquistado através da luta, através de um bom senso, e que infelizmente algumas pessoas que são adeptas de alguns movimentos religiosos, no caso alguns cristãos, eles querem instalar uma teocracia no nosso país. Aí você pode se perguntar o que é uma teocracia. Eu vou fazer aqui uma leitura breve, tá, sobre teocracia. Estado teocrático é aquele em que há confusão entre o Estado e religião, tá? Essa confusão você pode entender união, uma junção, certo? No sentido em que a religião adotada decidirá os rumos da nação. O termo decidirá é proposital, pois nas teocracias não há mera influência da religião nos rumos políticos e jurídicos do Estado, mas efetiva determinação no sentido em que os dogmas religiosos efetivamente pautarão as políticas estatais e as relações privadas. É o caso dos Estados islâmicos. São estados totalitários que no que tange a religião é a moralidade, visto que não admitem nada que não esteja em absoluta sintonia com os dogmas da religião, que se confunde com o Estado, certo? Então o que acontece? Amanhã, tá? Eu estou gravando esse vídeo no dia 29 de outubro, num sábado. Amanhã, em muitas cidades do Brasil, haverá segundo turno das eleições municipais, tá? Por exemplo, na minha cidade foi decidido, né, a escolha do prefeito logo no primeiro turno, tá? Esse ano eu trabalhei com política, certo? Eu trabalhei com um candidato a vereador aqui da minha cidade e eu pude estar acompanhando um pouco mais sobre os bastidores da política, como funciona um partido político, uma câmara municipal, certo? E o que acontece? Alguns líderes religiosos, tá? Eu vou incluir principalmente os pastores evangélicos, eles têm o desejo de instalar isso no país, tá? Fazer do Brasil um Estado teocrático, onde a lei, o que pode e o que não pode, deve ser regulamentado pela Bíblia, certo? O que no caso é um absurdo. Por quê? Porque eu, por exemplo, eu não sigo a Bíblia, certo? Eu sou uma pessoa que não pratico nenhuma religião, certo? Então eu tenho minha moral, eu sei o que é certo, tá? Eu sei que pegar e por exemplo, essa garrafa aqui, tá? Tô na sua casa. Se eu sei que eu pegar essa garrafa e esconder debaixo da minha blusa e levar embora, eu sei que eu vou estar praticando um crime. Eu estou praticando um furto e de repente aquela garrafa, você necessita daquela garrafa, é sua, não é minha, certo? Eu tenho essa ciência, essa consciência de que isso não é o correto, certo?
Eu sei que eu chegar e chamar uma pessoa de filho da puta, por exemplo, eu sei que eu vou estar ofendendo aquela pessoa. Ou seja, o que eu não quero pra mim, eu não vou fazer pra outra pessoa, tá? Então, no caso, a Bíblia, infelizmente, ela não tem... ela não é algo atual para os nossos dias. Infelizmente, entendeu? Porque ela foi escrita por visões de homens de milênios atrás. E ainda por cima é uma visão extremamente primitiva, certo? E nenhum cristão segue Bíblia. De todos os cristãos, o que mais tenta assim, se aproximar de um consenso bíblico, podemos classificar como os adventistas. Sei lá, podemos dizer assim, tá? Eu sei que muitos não vão concordar. Por exemplo, faz a guarda do sábado, não come carne de porco, enfim, guarda os mandamentos de forma integral, tá? Os mandamentos do Decálogo de Êxodo 20. Mas o que eu concordo da Bíblia, você, como outro cristão, talvez não vai concordar. Então, ou seja, é um absurdo instalar que nem a gente temos no nosso congresso a bancada evangélica, certo? Uma bancada que eles não criam uma lei pensando na sociedade num todo. Eles estão lá, cada um aqui, nessa imagem, eles estão representando as suas igrejas, os seus interesses, e os seus eles defendem o que a sua divisão eclesiológica, doutrinária, ensina para eles, o que eles creem que é a verdade. Eles não estão aí para beneficiar a população num todo, certo? Então eles querem instalar, fazer o Brasil um estado evangélico, um estado, enfim, que todo mundo é obrigado a praticar a Bíblia. Eu sei que tem alguns aí, alguns pastores, sei lá, bispos, diáconos envolvidos com a política que não tem tanto essa visão. Mas alguns outros sim, têm sim a visão de que o Brasil ele tem que ser uma teocracia evangélica, uma teocracia cristã, ofendendo o espaço alheio. Não é porque eu não sou cristão que eu sou uma pessoa ruim. Não é porque eu não sou cristão que eu não tenho uma moralidade. Porque eu, por exemplo, não estou aqui dando lição de moral a ninguém. Mas eu não fumo, eu não bebo, eu não me relaciono com qualquer pessoa. Eu procuro respeitar meus vizinhos com música, por exemplo. Eu não ouço um som alto para não incomodar o meu próximo, meus vizinhos. Enfim, eu procuro... Se eu pegar um dinheiro emprestado ou ficar devendo, eu procuro pagar. Eu tenho o máximo de respeito por pessoas mais velhas. Eu não sou cristão, não pratico nenhuma religião, mas eu vejo sim que o cristianismo tem o seu lado bom. Eu vejo sim que cada religião tem o seu lado legal, de se preocupar com as pessoas, praticar uma caridade, compartilhar ali um alimento, um agasalho, uma roupa, visitar, sei lá, quem está preso e está arrependido, enfim. A religião tem os seus lados bons. O problema é eu querer fazer com que todo mundo pense igual. Certo? Então, infelizmente, a teocracia ela é algo que vai ser benefício para um e malefício para outros. E até mesmo dentro do ambiente cristão, do meio todo o cristão, se a gente instalar uma teocracia evangélica pentecostal, isso afetará os neopentecostais, os adventistas, os católicos, os luteranos, os presbiterianos. Se a gente instalar uma teocracia cristã católica, da Igreja Católica Apostólica Romana, isso daí vai afetar os pentecostais, os adventistas, os metodistas, os espíritas, certo? Então, o interesse de muitos é conquistar o poder. É que aquela verdade, aquela doutrina que ele tem, que ele considera uma verdade absoluta, ele quer instaurar aquilo no país todo e todo mundo seguir aquilo, o que é um absurdo, entendeu? É um absurdo. Por isso que eu não sou a favor da teocracia. Outro exemplo também das religiões afro-brasileiras, tá? Não é porque eu não sigo o cristianismo, nenhuma religião, que, nossa, que medo de falar de Umbanda e Candomblé. Não, eu não tenho medo, mas porque eu não acredito em Orixá, não acredito em Caboclo, não acredito em Exu, certo? Eu não acredito em entidades. Eu vou ser sincero, se você for praticante das religiões afro-brasileiras, ou um espírita, eu respeito a sua crença, tá? Mas eu não acredito e não sou obrigado a acreditar, entendeu? Enfim, se algum dia eu tiver uma prova concreta, né, realmente que essas entidades, essas energias realmente existe, pode ser que eu mude de ideia, mas até o momento, infelizmente, eu não tive.
Mesma coisa todos nós sabemos que há uma rixa entre o movimento evangélico e as religiões afro-brasileiras, porque alguns adeptos de ambas as religiões, tá? Isso, sei lá, de repente pode ter começado com as religiões afro-brasileiras, de se oferecer favores metafísicos, tais como traga o seu marido de volta, ou a pessoa amada, fazemos tratamento de doenças, ou enfim, você se sente vítima de inveja, faça um ritual para proteção. Então isso atrai pessoas interessadas nesses serviços com entidades metafísicas, tá? E isso daí gera uma perseguição, porque também principalmente com o movimento pentecostal e não pentecostal, as pessoas também passaram aí na igreja para buscar soluções de problemas. Então, por isso que nós vemos essa rixa entre as igrejas pentecostais e não pentecostais com as religiões afro-brasileiras. Por exemplo, se a gente comparar uma igreja, por exemplo, igrejas presbiterianas, metodistas, anglicanas, que no caso aqui no Brasil são conhecidas como igrejas episcopais, elas não esquentam a cabeça com as religiões afro-brasileiras. Para ela tanto faz como tanto fez, porque as pessoas que se atraem para ir numa igreja reformada, ou numa igreja, enfim, metodista, ou sei lá, elas se atraem porque elas gostam de ir propriamente, entendeu? Mas não para ir resolver problemas. Porém, as igrejas pentecostais e neopentecostais, elas apresentam soluções de milagre, através de milagres, né? O seu marido, o seu casamento restaurado, cura de uma doença, prosperidade financeira, que também alguns adeptos, não todos, tá? Que eu sei que tem umbandistas que são contra esse tipo de prática de colocar, como podemos dizer, aquelas propagandas no poste falando, traga a pessoa amada em 3 dias, tiro inveja, olho gordo. Tem pessoas que são contra esse tipo de prática e também existem candomblecistas e umbandistas que são contra despachos, né, de trabalhos espirituais em esquinas, na rua ou em frente da casa das pessoas, tá? Então, enfim, para você que tem a sua religião e respeita o espaço alheio, cara, perfeito, eu não estou jogando direto para você, tá? Mas você que crê na proteção do seu orixá, do seu exu, para você que gosta de ficar desafiando os outros, que comigo ninguém mexe, porque o meu exu é forte, que o meu caboclo é meu guia, se mexer comigo, mexeu com não sei o quê. Vocês também estão apelando para a política devido às perseguições causadas pelos evangélicos, certo? Então, mas eu até o momento não conheci algum bandista, candomblecista, né, algum praticante de religiões afro-brasileiras que queiram instaurar uma teocracia, tá? Baseados nas suas religiões. Porque, comparado com os evangélicos, é óbvio que os candomblecistas e umbandistas, eles não são fundamentalistas. Eles não falam que a religião deles é a verdade absoluta. É diferente do cristão evangélico, pentecostal, neopentecostal, que acredita que só a igreja dele leva para o céu, somente a Bíblia é a palavra de Deus, e quem não segue ela de acordo com a sua visão vai para o inferno. Entendeu? Então, eu não sou contra um religioso estar na política, ou ser um candidato, estar envolvido. Eu só acho errado ele querer envolver a religião, a crença dele nisso, certo? Por isso que eu estou fazendo esse vídeo. E eu, como um cara secular, eu admiro muito a visão humanista, eu sou a favor da laicidade do Estado, tá? Aqui eu postei nessa imagem aqui, ó, da luta contra a marginalização, racismo, intolerância, preconceito e exclusão social, né? Para vereador, Pai Guimarães, número 23777, né? Isso aqui eu acho que é uma propaganda antiga, porque era a prefeita Soninha, né? Que era candidata a prefeita em São Paulo. Essa propaganda aqui acho que é de 2012, não é de agora. Minha intenção não é expor o Pai de Santo, nem propriamente a religião, eu só estou expondo meus pontos de vista, certo? Realmente eles são perseguidos pelos evangélicos, são caluniados, enfim. Mas também tem pessoas desse meio que queima, né? Por exemplo, você vai fazer despachar ritual, enfim, aqueles alguidar com frango, coração, fígado de boi, enfim, mata animal e põe na esquina com vela, com cachaça. Porra, meu, não tem condição. É falta de respeito com o espaço público.
entendeu? Então, quer praticar seus rituais, você tem sua crença no seu orixá, no seu exu, no seu caboclo, ou seja lá qual amigo imaginário que você tenha, é um direito seu. Você tem liberdade para praticar a crença que você quiser, mas dentro do seu espaço, tá? Não queira levar isso para as pessoas ou para a política, principalmente para a política, tá? Mesmo porque se suas entidades, os seus amigos imaginários se protegessem realmente e protegessem as pessoas que são adeptas dessas religiões, eles não permitiriam e pediriam que os evangélicos atacassem vocês, certo? Então acho que é uma questão de se pensar, entendeu? Raciocinar, pô, as coisas dependem da gente, não depende das entidades ou da espiritualidade, entendeu? Mesmo porque uma pessoa cética considera a espiritualidade como algo da mente da pessoa, tá? Mas enfim, é uma opinião pessoal minha, você não é obrigado a concordar comigo, enfim, como eu também não sou obrigado a concordar com você, tá? Então vamos lá, só para finalizar aqui, acerca do Estado laico, tá? É aquele que não confunde com determinada religião, não adota uma religião oficial, permite a mais ampla liberdade de crença, descrença e religião, com igualdade de direitos entre as diversas crenças e descrenças e no qual fundamentações religiosas não podem influir nos rumos políticos e jurídicos da nação. É o que se defende ser o Brasil sobre a égide da Constituição Federal de 1988, em razão do seu artigo 19 do inciso 1, vedar relações de dependência ou aliança com quaisquer religião, certo? Então, para você que é religioso, você pode ser um evangélico, um cristão católico, um espírita, um umbandista, um candomblessista, eu não quero ferir seu direito de prática de religião, mas saiba que não tenha em mente tentar impor sua religião como influência na vida das outras pessoas que não praticam aquilo, tá? Eu tenho o canal aqui, Analisando a Fé pela Razão. É um canal de análises bíblicas, né? Principalmente bíblicas, porque eu fui cristão durante minha vida toda. Eu já tive contato com bandismo, candomblé, um pouco de espiritismo. Eu tenho parentes que são adeptos dessas religiões e se sentem muito bem lá, certo? Eu respeito o espaço deles, como também eles sempre respeitaram o meu espaço quando eu era cristão, e hoje, como uma pessoa sem prática de religião nenhuma, eles também, eu nem comento, eu nem chego para as pessoas e falo, eu não tenho religião e você também não deve ter. Eu respeito, tá? Se uma pessoa chega e vem abordar sobre religião comigo, é um prazer conversar, trocar uma ideia sobre religião, que é um assunto que me atrai bastante. Porém, eu respeito o espaço dela, a maneira dela enxergar, como também quero que ela respeite minha descrença. Tá certo? Então, eu estou inaugurando aqui a playlist sobre religião e política, tá? Eu vou estar, conforme o tempo, fazendo mais vídeos futuramente sobre religião e política. E peço para você que, se você for votar amanhã, tome cuidado com a influência religiosa, certo? Principalmente para você que é evangélico. Não deixe o seu pastor, o seu padre, o seu líder religioso, um pai de santo, ou sei lá, a sua entidade, o Exu, seja lá quem for, influenciar a sua decisão de voto. Analise seu candidato, pesquise, conheça a história dele, certo? Faça uma profunda análise. Eu sei que esse vídeo eu estou fazendo em cima, mas ele pode servir para próximas eleições. Por exemplo, 2018 tem eleição aí, né? As eleições presidenciais. Então, vamos analisar aquele candidato que tem uma proposta mais plausível, menos ruim, para a sociedade, comparado com outro que está focando muito num só tipo de público. Beleza? Paz a todos.